Olá a todos, como é que vocês estão? Canal Luz no Fim do Túnel, aqui Helder de Araújo, 12 de outubro, Dia da Criança, 2024, é um sábado. Tivemos aí um vendaval durante a noite, ficamos sem energia durante todo o dia, mas eu deveria hoje, conforme prometido, fazer o terceiro e último da série sobre o Comitê dos 300. Estava justamente elencando aí uns pontos fundamentais dentre os objetivos deste grupo que ainda está ativo aqui no Ocidente. Veja, um primeiro ponto fundamental aí do Comitê dos 300, dar o máximo apoio a certas instituições mundiais, como por exemplo a ONU, a Organização das Nações Unidas, criada logo após a Segunda Guerra Mundial, em substituição à antiga Liga das Nações. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, elemento central de propagação do capitalismo ocidental. O Banco de Compensações Internacionais, o BIS, sempre é dito como o Banco Central dos Bancos Centrais. O Tribunal de Haia e o quanto for possível, o Comitê dos 300 tem como objetivo dissolver, ou digamos assim, fazer com que as instituições regionais sejam cada vez menos eficazes, dissolvê-las ou colocá-las sob o controle das Nações Unidas. Ou seja, minar o poder regional, o poder nacional, de maneira que possa emergir um poder global, mundial. Já que quando se fala em Comitê dos 300, você está dando nome ao órgão principal por trás do pano, por baixo, pelos bastidores aí do poder, para criar o globalismo, para criar a globalização e para criar o poder mundial e o governo mundial. Objetivo esse que está minado nesse momento, enfraquecido, vamos dizer assim, ou num impasse, vamos dizer. Um segundo ponto aí seria infiltrar e subverter todos os governos constitucionais dos países, já que se trata de enfraquecer os países, o Estado Nacional, né? E corroer, inclusive, a soberania dos países e a integridade das nações que esses governos representam. Isso se faz através de ONGs, através de lawfare, através de vários tipos de infiltração, né? O terceiro ponto seria controlar o processo educacional das nações. Veja só, vou falar um pouco mais sobre essa questão, hein? Muitas das metas que mencionamos aqui neste nosso vídeo e nos dois vídeos anteriores estão sendo promovidas desde pelo menos 1969. Nenhuma dessas metas foi totalmente atingida. Eu fico feliz de dizê-lo, né? Mas parcialmente atingida em alguns casos, dependendo da soberania e da capacidade de resistência dos povos e países. Veja, com um patrocínio ilimitado, centenas de pesquisadores teóricos, aí, pelo menos uns 5 mil engenheiros sociais ligados ao Comitê dos 300, além do grande domínio da grande mídia, que está na mão de 6 grupos, e dos grandes bancos, né, do seu lado, e com o controle ou presença oficial ou clandestina em muitos governos, podemos dizer que estamos diante de um problema grande, de proporções aí quase estratosféricas, né, que não pode ser confrontado diretamente por nenhuma nação de maneira isolada, né, no momento. Como já dissemos aqui várias vezes, o problema da subversão do mundo para a criação de um governo global não se originou em Moscou ou em Beijing. O problema nunca foi o comunismo. Isso é uma desinformação. O problema é simplesmente a massa de gente desinformada e manipulada por poderes com meios de ação e de subversão simplesmente formidáveis. O maior perigo dentro das nações são mandatários vendidos ao sistema aí globalista, né? O inimigo que quer se refelestar com o dinheiro arrecadado sem necessitar nunca prestar contas à população de seu próprio país, hein? Servos do Comitê dos 300 ocupam cargos elevados na estrutura governamental da maioria dos países. Bom, falar sobre a Liga Antidifamação, a famosa ADL. Irwin Sewell é o chefe do Comitê para Apuração da Liga Antidifamação, a ADL. A ADL é uma operação do Serviço Secreto Britânico, o MI6. Que ninguém subestime o poder da ADL, da Liga da Antidifamação, nem a sua amplitude. O Irwin Sewell foi escolhido pelo Serviço Secreto Britânico ainda quando era estudante em Oxford, né, na Inglaterra.
Aliás, as universidades de Oxford e Cambridge há muito tempo são o paraíso dos filhos e filhas da elite, que pertencem à nata da sociedade britânica. Bom, então o Irwin Swall estudou em Oxford e se tornou membro da Liga dos Jovens Socialistas. Veja só, o Swall tem fortes conexões com o Departamento de Justiça e pode obter do FBI, veja aí, já está se falando dos Estados Unidos, informações sobre qualquer pessoa. O Departamento de Justiça tem ordens para dar a Swall tudo o que ele quiser. Vocês veem então a vinculação tão forte e profunda que existe entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. As atividades de SWAL são basicamente ficar de olho em pessoas, em indivíduos, em grupos antissemitas. A ADL também tem porta aberta no Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos e faz um uso muito bom aí, uma parceria aí muito forte e surpreendente com a agência de serviço secreto dos Estados Unidos também, da CIA. Então, os Estados Unidos vêm sofrendo aí uma decadência, vamos dizer, espiritual e moral cada vez mais acentuada. Hein? A base industrial dos Estados Unidos foi bastante prejudicada nos últimos anos, nas últimas décadas, pode-se dizer. Uns 50 milhões de pessoas ficaram desempregadas nos Estados Unidos, sobretudo após a crise imobiliária de 2008. E essas pessoas, 50 milhões de pessoas, dependem do governo para comer. As cidades grandes dos Estados Unidos se tornam perigosas, hein? Os índices de homicídio cresceram mais do que em qualquer outro país. Os Estados Unidos têm a maior população carcerária do mundo. Os Estados Unidos têm hoje uma vasta população de pessoas desocupadas e de sem tetos. A acumulação e a concentração de renda é extravagante nos Estados Unidos. E a corrupção no governo atinge proporções epidêmicas. Bom, isso aí é um adendo que eu faço aqui, né? Um parênteses. Mas vamos voltar ao tema, né? Bom, o Clube de Roma obteve êxito em dividir as igrejas cristãs. Veja, ele obteve êxito, isso foi planejado, em formar um exército de carismáticos, aí, fundamentalistas, evangélicos, pentecostais, neopentecostais, que lutam pelo Estado sionista de Israel e o seu povo eleito. Durante a guerra genocida aí no Golfo, no Iraque, muitas pessoas acreditavam que ser contra esta guerra medonha era uma atitude não cristã. Veja só a profundidade da engenharia social e da hipnose mental. Né? Por aí você tem uma ideia do grau de manipulação mental em curso. O indivíduo acreditar que você não participar da guerra no Iraque era uma atitude não cristã. Né? Reflita, foi Billy Graham, um dos astros das igrejas evangélicas nos Estados Unidos, que é um negócio de bilhões de dólares, né? Que orou com o presidente Bush logo antes de começarem a bombardear o povo iraquiano, né? O qual não teve relação nenhuma com o acidente das Torres Gêmeas, vamos dizer a verdade. Né? Isso aí foi usado apenas como propaganda, como narrativa. E veja só, muitas cartas foram escritas ali. Durante a Guerra do Golfo, muitas pessoas escreveram cartas, né? E hoje se tem noção do conteúdo dessas cartas, né? E o Instituto Tavistock esteve profundamente envolvido aí com a engenharia social na época da guerra do Iraque, né? Bom, estamos numa situação tal em que os fundamentalistas cristãos matarão uns aos outros a fim de defender o sionismo, né? Exatamente como foi planejado. Multidões estão sendo grosseiramente manipuladas pelo Clube de Roma, e veja, pouco importa se suas opiniões, aspirações e crenças sejam sinceras, pois foram objeto de engenharia atroz, engenharia social atroz. Então você tem uma aceitação aí distópica, onde uma pessoa defende genocídio, limpeza étnica, roubo de recursos e de terras em nome do bem, em nome da paz, em nome da justiça, né? E por aí vai, né? Centenas de pesquisas e estudos teóricos foram produzidos pelo Comitê dos 300 e estão espalhados por todo o território americano. Pode-se afirmar que cristãos fundamentalistas e evangélicos, bem como outros segmentos ideologizados da população americana, sofreram uma enorme lavagem cerebral. Judeus ortodoxos protestam contra o sionismo de Israel. O sionismo não é o judaísmo, como já explicamos muitas vezes aqui no canal. Para saber mais sobre esse tema, você pode entrar lá no canal jewsnotzionist.org. Bom, algumas pessoas terão muita dificuldade em aceitar a ideia de que existe uma conspiração global.
Até porque tem tantas, digamos, escritores aí, formadores de opinião que são puramente sensacionalistas, apocalípticos, escatológicos, né? E que têm lucrado muito com isso, né? Por exemplo, de sempre estabelecer uma data aí para o fim do mundo. Ia ser no ano 1000, depois ia ser no ano 2000, depois ia ser em 2012 e por aí vai, né? E aí tem muitas pessoas lucrando, né, com essas previsões de datas apocalípticas, né? Bom, muitos outros duvidam que exista qualquer conspiração e que qualquer conspiração possa progredir, né? Por exemplo, aqui mesmo o meu canal foi considerado como conspiratório pelo YouTube, né? Então que ele é nocivo, ele faz com que as pessoas fiquem assim tensas, né? Sendo que o nosso objetivo é simplesmente esclarecer às pessoas que o mundo não é um mar de rosas, né? Bom, daí quando o indivíduo começa a perceber o gigantismo que é a burocracia que existe nos bastidores deste mundo, daí pensa bem, não é possível que certas pessoas aí, em particular, em grupos aí secretos, possam fazer mais do que o governo. Não, o problema aqui é que os políticos dos governos, mesmo quando são pessoas, digamos, focadas em lutar pelo bem da população e pelas condições de vida de seu povo, eles estão sujeitos aí a uma burocracia infernal, a um deep state, né? E esse deep state faz parte de uma conspiração. Veja, as pessoas querem evidência concreta, provas, né? Ou então pensam, olha, eu não estou nem aí com a conspiração, eu nem voto, né? Simplesmente não toma assim, consciência disso e nem quer saber disso, né? E essa é a maneira como a maioria das pessoas encara esse tema, né? Como a população americana foi condicionada também a reagir. Poxa, as pessoas têm que cuidar da vida, né? Elas não têm tempo para ficar assim, elucubrando sobre o Comitê dos 300, o Clube de Roma, ou Bilderberg, ou CFR, ou FEMA, ou qualquer coisa do tipo, né? Bom, o fato é o seguinte, as pessoas só vão prestar atenção e querer saber alguma coisa a mais quando as coisas estiverem assim, chegando até o seu pescoço, né? Bom, digamos assim, quando a derrocada se acentuar mais, né? E aí vão prometer a chegada aí, né, de um salvador da pátria, e as pessoas vão chorar de alegria e de emoção quando finalmente chegar o homem grandioso, né, o que vai prometer resolver todos os problemas na terra e no céu, né? Ele vai garantir uma sociedade muito organizada, na qual as pessoas terão sempre um bom emprego e uma melhoria constante de vida, e não vai haver mais rivalidades profissionais, ou mesmo rivalidade doméstica, não vai haver mais problemas familiares, né? Todas as famílias serão harmoniosas e não vão mais se desfazer em divórcios. Bom, de certa forma, as mentalidades estão sendo preparadas para a chegada desse elemento, né? Bom, essa questão da chegada do Salvador da Pátria, da segunda vinda de Cristo ou do Anticristo, né? Bom, vamos continuar caindo, vamos botar o pé na realidade, né? Veja, o Comitê dos 300 ele existe há mais de 150 anos. No final do século XIX, ele já estava consolidado e atuava através de entidades de fachada. Uma dessas entidades era o Instituto Real para Assuntos Internacionais, o chamado Royal Institute for International Affairs. A sigla é RIIA. O RIIA fundou o Instituto Tavistock, o qual lançou as bases para a criação da OTAN. Então vocês vejam que uma coisa leva a outra. As coisas se consolidam e se amplificam, né? Veja, por 5 anos, a OTAN, né, que está em guerra com a Rússia, foi patrocinada pela German Marshall Fund, o Fundo Germânico Marshall, que foi criado para ajudar na implantação do Plano Marshall no pós-guerra, que, entre outros objetivos, visava consolidar um permanente domínio da Europa pelos Estados Unidos. Um membro importante do grupo Bilderberg, o qual responde ao grupo dos 300, foi Joseph Ratzinger, considerado um dos fundadores do grupo de Bilderberg. O Ratzinger era um padre jesuíta, formado em Paris, na Sorbonne, alto-maçom e um administrador nato, né? A senhora Catherine May Graham assumiu o controle do jornal Washington Post. Era membro proeminente do Clube de Roma, assim como Paul Gray Hoffman, da New York Life Insurance Company, companhia de seguros de vida de Nova York.
uma das maiores companhias de seguros dos Estados Unidos e que é ligada ao Clube de Roma e diretamente ligada à família monárquica inglesa dos Windsor, né? Bom, o John McCloy, estou dando agora os nomes aos bois, né? Foi o homem que tentou acabar formalmente com a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, se propuseram aí o fim do Estado do governo da Alemanha. E por último, mas não menos importante, o James Perkins da Carnegie Corporation. Também foram membros fundadores do grupo Bilderberg e do Clube de Roma. O poder desses personagens e das empresas, emissoras de TV, jornais, grandes bancos, financeiras, companhias de seguro que essas pessoas controlam, se encontram à altura do poder e do prestígio de, no mínimo, vários países europeus somados, né? Isso é ainda apenas a pontinha do iceberg dos enormes interesses interligados ao Comitê dos 300. Veja, a Companhia de Análise e Pesquisas falar agora de estatísticas. A Research Analysis, ela se situa em McLean, na Virgínia. Foi fundada em 1948. Foi absorvida pelo Comitê dos 300 em 1961. Portanto, é uma questão muito importante para o Comitê dos 300 o uso de estatísticas. Bom, quando se tornou parte do bloco da John Hopkins, né, a Companhia de Análise e Pesquisas passou a atuar para os interesses do Comitê dos 300. Veja, essa companhia aí já fez mais de 600 projetos, entre os quais, vou apenas para citar, a integração de negros no exército americano, o uso tático de armas nucleares, eu já fiz um vídeo sobre bombas nucleares, microbombas e mini-bombas, ou seja, bombas atômicas portáteis, mais fáceis de transportar, né? Programas de guerra psicológica, por exemplo, Instituto Tavistock, e o controle de população em massa, que é o controle demográfico para a diminuição da população humana. Eu já fiz essa análise demográfica, darwinismo e tudo mais no vídeo de ontem, né? Obviamente, existem muito mais coisas nas entrelinhas das teorias e metas desses grupos, né? Um elo entre a política do governo e a política pública, veja bem, são os pesquisadores da opinião pública. O trabalho dessas companhias de pesquisa de opinião pública e estatística é influenciar, moldar e formar a opinião pública. Por isso que existe a expressão formador de opinião, né? Formar a opinião pública de uma maneira mais conveniente para os planos, agendas e projetos dos conspiradores. E daí você vê que quando eu faço uma crítica às pessoas que querem influenciar e moldar a opinião pública, né, eu passo a ser uma persona não grata para os objetivos aí do próprio YouTube, né? Bom, as emissoras e redes de televisão do tipo CBS, NBC e ABC, o jornal New York Times, o jornal Washington Post, estão constantemente fazendo pesquisas de opinião pública. A maior parte desse trabalho é coordenado pelo National Opinion Research Central, o qual esboçou um perfil psicológico aí de toda a nação norte-americana. Veja, os fatos e estatísticas são colocados em computadores do Gallup Institute Yankelovich, Skelly and White, que é um outro instituto, para uma avaliação comparativa. Grande parte do que nós lemos nos nossos jornais ou vemos nas nossas televisões foi primeiro autorizado por essas companhias de pesquisa de opinião pública. A informação que recebemos é aquela que é determinada por 5 entidades que controlam toda a grande mídia, que eu tinha dito que são 6, mas são 5. São 5 entidades que controlam toda a grande mídia. São os engenheiros da opinião pública que determinam o que devemos ler e não ler na mídia mainstream, ou chamado mídia oficial do sistema hegemônico, do hegemon, né? A elite conspiratória aí crê ser de extrema importância a formação da opinião pública, né? É preciso saber de antemão como é que o público vai reagir perante as políticas originadas lá dos meandros do Comitê dos 300. A população é a população visada, né? Os pesquisadores precisam saber como é que o povo reage. Por exemplo, ao noticiário da noite. Por exemplo, o Jornal Nacional, né? O jornal da CNN, etc. Fazer estatísticas baseadas em pesquisas de opinião pública se tornou uma verdadeira arte, né? Ainda antes dos Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial, já se previa a formação da opinião pública. Americanos, sem saberem, foram condicionados a considerar a Alemanha e o Japão como grandes inimigos,
como perigos, como inimigos da humanidade, e que tinham que ser combatidos. Veja, o condicionamento mental é formado com base na informação que as pessoas recebem. E parecia realmente a todos que a Alemanha e o Japão eram realmente os inimigos naturais da humanidade, né? Quer dizer, é evidente que aí você juntou a fome com a vontade de comer, né? Você tinha países belicosos, expansionistas, e ao mesmo tempo você tinha uma mídia capaz de transformar isso, de multiplicar isso por 10, por 100, por 1000, né? De maneira que eles fossem vistos como os verdadeiros inimigos, né? Mais recentemente, nós vimos como é que funciona o processo de condicionamento mental criado pelo Instituto Tavistock. Os americanos foram condicionados a considerar o Iraque uma grande ameaça e Saddam Hussein um grande inimigo pessoal dos Estados Unidos, porque ele tinha armas de destruição em massa. Veja, tudo uma completa mentira. O Saddam Hussein, há muito pouco tempo atrás, era um aliado dos Estados Unidos, né? Era uma pessoa que fazia parte do sistema aí americano. Bom, concluindo essa série sobre o Comitê dos 300, veja, é possível afirmar que práticas escandalosas, vamos dizer, abusivas, por exemplo, a campanha do Iraque, a campanha na Síria, a campanha no Afeganistão, na Tchecoslováquia, na Ucrânia, em Gaza, essa política de manipulação aí e destruição atroz deve ser substituída gradualmente por modos mais amenos, vamos dizer assim. Na ânsia desenfreada pelo poder, os conspiradores sabem que maneiras menos árduas e perdulárias de governar e de satisfazer sua ânsia de poder devem ser utilizadas. Formas mais amenas, por exemplo, serão muito semelhantes às que encontramos aí, por exemplo, no Admirável Mundo Novo, uma verdadeira profecia, hein? Publicada em 1932 por Aldous Huxley. Os governantes do mundo descobrirão que o condicionamento infantil e a narco-hipnose são muito mais eficientes como instrumentos de governo do que prisões e campos de concentração, né? E o desejo de poder será satisfeito através do amor que as próprias pessoas terão pelas formas de controle. As próprias pessoas vão querer ser controladas. As próprias pessoas sentirão que controlá-las é uma forma de sentir que elas estão sendo cuidadas, né? As pessoas não precisarão ser forçadas a nada. Elas vão colaborar alegremente e servilmente aos objetivos dos controladores e poderosos. Aliás, foi exatamente o que o Aldous Huxley escreveu em 1949, uma carta para George Orwell, né? Ou seja, as pessoas vão desejar serem controladas. Elas se verão como crianças mesmo. E a gente pode dizer que boa parte de todas as pessoas estão num modo infantil de ser e precisam de serem consideradas, precisam de sentir empatia, precisam de sentir que ela é importante para as outras. Veja, isso também vai muito pela questão da índole, né? Se você pensa, por exemplo, na índole do homem americano típico, ele é condicionado desde pequeno a ser individualista, a ser egoísta. Ele aprende a atirar, ele ganha com 7 anos de idade, ele ganha uma arma do pai dele. Quando ele se casa, com 18, 19 anos, ele sai da casa dos pais e só volta anos depois. Quer dizer, então, assim, o modo americano de ser é um modo onde você vai acentuar a sua individualidade, a sua diferença, onde você vai abrir um caminho no mundo de uma maneira competitiva, né? De uma maneira meritocrática, vamos dizer assim. Veja, isso é completamente diferente do modo, por exemplo, chinês de ser, aonde a coletividade é importantíssima, né? Então, o chinês ele não quer se sobressair se para isso ele tiver que sacrificar a comunidade, o próprio conceito de família tem que estar acima do conceito do indivíduo. E a comunidade está acima do conceito de família. Então você vê que é um outro tipo de mentalidade, né, onde eles têm que crescer em conjunto, né? E ele se sente individualizado quando ele age desta forma. Por isso que tantas vezes já se disse que o homem ocidental não compreende o oriental, né? Então ele não pode criar nenhum tipo de querer impor lá qualquer tipo de democracia ou de direitos humanos ou colocar conceitos que eles são caros para um povo que ele simplesmente ele não compreende aquele povo, né? Bom, pessoal, então nós vamos ficando por aqui. Hoje é um sábado, achei que não ia dar para fazer o vídeo, mas eu queria realmente terminar esta série sobre o Comitê dos 300. Eu espero que tenha sido possível passar as informações
sobre este grupo criado lá na Inglaterra do século XVIII, lá da Rainha Vitória. A Rainha Vitória, século XVII, né? Deixa eu ver exatamente aqui, se eu consigo abrir aqui uma página. E também a internet ela não tá boa hoje, né? Rainha Vitória. Vamos ver exatamente. Não está abrindo, é. Bom, mas a gente pode estar verificando aí. Se não me engano, pelo que me recordo, a era vitoriana ela foi a era que vai consolidar o Império Britânico, né? Então foi nesse momento onde você já tem a Revolução Industrial em curso. Ela começou primeiro na Inglaterra, lá com a indústria têxtil, com os cercamentos, com a máquina a vapor e tudo mais. Então você vê que a primeira preocupação das famílias monárquicas, inglesa e também europeia, foi criar uma espécie de acordo ou um conluio com a crescente classe burguesa industrial. Então, o que você vai ter aí? Uma conjugação de interesses. É claro que isso se fez também nas primeiras lojas maçônicas, que surgem inicialmente na Inglaterra, né? Se não me engano, em 1776, a primeira loja maçônica. Então você vê que o Comitê dos 300 ele surge como elementos da alta nobreza trabalhando com a alta burguesia financeira e capitalista. E aí que você vê por que isso se consolida primeiro na Inglaterra, no Império Britânico. E depois ele se consolida com a criação do Fed, que é uma criação dos banqueiros anglo-sionistas, principalmente os Rothschild, que eles vão criar o Federal Reserve. Então os Estados Unidos vai estar sempre vinculado à família monárquica inglesa, né? Então esse é um ponto muito relevante. E depois, quando eles criam lá o Instituto Tavistock, na verdade foi fundado por Sigmund Freud, né? Ou veio da influência do Freud, do círculo em torno do Freud, né? Que é para controlar a psique das pessoas, né? É um instituto basicamente controlado por grandes psiquiatras, né? Por grandes psicanalistas e por aquilo que se consolidou, que se acostumou a dizer engenheiros sociais, né? Então isso é muito importante, né? E também o grupo de Bilderberg, né? E depois todos os outros que eu citei aí nos 3 vídeos, né? CFR, e depois veio o ONU, e tem os serviços de inteligência também por trás para dar proteção e também para criar a subversão, para penetração, né? nos próprios governos dos países, né? Enfim, nós ainda estamos sob a ação, né, dessas instituições aí, né? Então você tem realmente uma cúpula, né? Talvez num outro momento a gente pegue essas formas trianguladas, né, onde você tem o olho que tudo vê lá no topo, né, e depois subdivisões, né? Então você tem aí o Comitê dos 300, Bilderberg, CFR, FEMA, CIA, MI6, e depois você tem no patamar de baixo, você tem forças armadas, o poder militar, né? Os poderes paramilitares, né? E depois abaixo disso é que você tem os governos. Veja, porque os governos civis é uma concessão do poder militar, né? A política é a atividade principal na formação dos governos. Mas nunca se deve esquecer que a política é uma concessão civil dada pelo poder militar. Porque na hora que a coisa fica preta, quem toma conta da situação é o poder militar, né? E que vai estar sob a ação de grupos secretos, de sociedades que estão acima e oculta da vista do público. Bom, acho que deu para entender bem. Eu fiquei contente aí de poder encerrar essa série aí do Comitê dos 300, que me custou aí a monetização do canal, né? Enfim, nosso canal não tem intenção nenhuma de ser conspiratórico ou conspiranoico, nada disso. A gente simplesmente está abordando as obras de um autor importante, que é o John Coleman, que abordou esse assunto com uma grande profusão de detalhes em pelo menos 3 de seus livros, né?
Ok, pessoal? Então fica aí o convite aí para que você dê o like, torne-se seguidor do canal, verifique se você está seguindo o canal, pessoal. O like é a única forma de fazer o canal crescer. Canal de mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão, livre comunicação. Só foi possível fazer o vídeo hoje porque a luz voltou, né? A energia voltou. Ficamos aqui mais de 12 horas sem energia elétrica, né? Então, assim, foi quase um milagre conseguir carregar o celular durante o dia, né? E hoje eu fui no Museu do Ipiranga, uma reunião lá de família, tal, ficar um pouco lá com os meus familiares, e eu acabei carregando o meu celular no meu notebook, que por sorte ele estava carregado, né? Então assim, a chuva que deu foi realmente uma coisa impressionante. E uma coisa também que me chamou a atenção, essa coisa das privatizações, né? Então, assim, até fiz uma reflexão aí no Facebook, as pessoas não gostam quando eu escrevo lá, parece que eu estou lá só para provocar, né? Mas eu realmente eu tenho que dizer o que eu penso, né? As pessoas, por enquanto, elas têm a liberdade de pensar, né? Então eu disse lá, quando tudo for privado, né? Quando tudo for privado, nós não vamos poder ter mais nada, né? Porque tudo será privado, né? Então, é uma coisa meio óbvia, né? Quando tudo for privado, for privatizado, né? Tudo estará privado, nós não teremos acesso a mais nada, né? Bom, mas eu espero aí que melhore aí o trabalho da Enel, aí, da ANEEL, né? Enfim, energia elétrica é a base de tudo, né? É a base de todas as outras coisas, né? Sem a energia elétrica não existem as outras coisas. Por exemplo, não existe internet, não existe equipamento funcionando, não existe transporte, não existe nada, na verdade, né? A gente vai ficar simplesmente na escuridão, à luz de velas, voltando aos costumes dos nossos antepassados, né? Por exemplo, hoje tudo é fácil, né? Você vai no supermercado, tem iogurte pronto, carne, leite, a riqueza assim da sociedade moderna, assim, da quantidade de produtos, né? De bens, né? De serviços disponíveis aí para o, vamos dizer, para o homem urbano do século XXI, é uma coisa absolutamente fantástica, né? E a gente se acostuma com essas coisas, né? Então você vê também hoje a força do sobrevivencialismo, né? As pessoas que acham que vai acabar tudo, que vai ter um colapso total, que as armas de pulso eletromagnético vai acabar com toda a energia elétrica de repente, nenhum mais equipamento eletrônico vai funcionar. Enfim, pode ser que isso aconteça de algum ponto localizado, mas eu não acredito que isso aconteça no mundo todo ao mesmo tempo, né? Talvez possa acontecer lá na Ucrânia, lá em Gaza, lá no Líbano, ou nessa guerra aí, que não se sabe se vai escalar, se não vai escalar, se a Rússia está do lado do Irã, se a Rússia agora abrir uma base no Iêmen. Bom, daqui a pouco vamos tirar um pouco do nosso atraso aí, vamos ver o que eles estão falando lá, o canal do Flecha Moura, do Arte da Guerra, do, enfim, os canais todos aí coligados à rede de canais aí nacionalistas e soberanistas brasileiros e também alguns aí de fora do país, né? Pessoal, então obrigado aí pela força, fiquem conosco. Parece que quando o canal não está monetizado, ele cresce melhor, né? Eu tenho essa impressão. Bom, então obrigado, até a próxima e fiquem com Deus.